Opa. Olá, gata garota, você que está aqui assistindo na reprise. Hoje a gente vai falar sobre essa emoção tão importante, mas que muitas vezes a gente corre de estar sentindo ela, que é a tristeza. E como ela pode estar ajudando aí a você a ser uma mulher mais autoconfiante. Isso mesmo, a tristeza pode sim estar te auxiliando a você ser uma mulher mais autoconfiante, ser uma mulher mais segura de si. Não saia daqui, continue aqui com a gente que você vai entender como ela vai estar podendo te ajudar, certo? Enquanto isso, agora eu vou colocar uma música aqui e a gente vai fazer uma relação justamente com isso aqui. Uma música de João Gilberto, Chega de Saudade. Olha que interessante. Tá ouvindo aí? Quem chegou agora dá um ok, Rui. O áudio tá ok? Tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Ok. Já acabou a tristeza. Deixa eu compartilhar aqui. Olha lá. De 100 milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos, esse carinho sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você. Não quero mais esse negócio de você, viver assim, vamos deixar. Olha, gatas, por que eu trouxe essa música aqui? Chega de Saudade, de João Gilberto. Porque quando você começa a ouvir a música, ela começa falando justamente sobre tristeza, né? Sobre tristeza, numa separação, a saudade que ele tem de alguém, que alguém foi embora, um amor dele que foi embora, e que a partir daquela sensação de ruptura, não é? De separação, ele começou a ficar triste, né? Ficou triste, com melancolia, e essa melancolia e essa tristeza, como ele diz, que não sai de mim, que não sai de mim. Mas tem uma parte da música que ele diz, mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa boa. Ou seja, quando ela voltar, né, se ela voltar, já não há mais espaço para tristeza, não é? Se ela voltar, que coisa linda, que coisa boa, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Ou seja, olha que alegria, ninguém dá tantos beijos em outra pessoa se estiver triste. No mínimo triste vai dar um beijinho, não vai dar zero, não vai dar nenhum beijinho. Então veja que aqui nessa parte, ele já vem falando do primeiro momento, você vai identificando essa tristeza, não é? Você ouve ele falando da tristeza, dessa separação, dessa pessoa que foi, né, que separou dele. Mas aí quando ele volta à memória dele, do reencontro, aí ele vem que seria uma alegria, que seria a coisa maravilhosa. E o que eu quero trazer com isso? E o que tem isso a ver de tristeza com autoconfiança? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Aline, seja bem-vinda, gata garota. Quem chega aqui, o que é que faz? Convida no mínimo 5 outras amigas. Manda o aviãozinho para cada um e convida para a gente bater um papo aqui.
bem bacana. Grace Franco, maravilhosa, chegando aqui, minha mediadora preferida do coração. Grace é bem interessante. Eu estava assistindo a live dela, que infelizmente, por um acúmulo de energia, sabe? Duas mulheres lá potentes, ela e mais outra, não conseguiu falar. E elas iam falar sobre uma questão que tinha a ver, Grace estava falando um pouquinho sobre tristeza. Eu disse, gente, não existe acaso. Se você acredita em acaso, eu respeito, mas eu não acredito. Eu acredito que está tudo em sintonia. E hoje, justamente porque eu faço meu planejamento dos temas que eu vou tratar na semana anterior, eu vou falar justamente da tristeza. E nesse momento que a gente está vivendo desse isolamento social, com essa questão da pandemia, a tristeza tem sido uma companheira de muitas pessoas. Talvez de todas, de uma certa forma. Mas eu quero te falar sobre uma abordagem diferente. A gente tem visto que as pessoas têm tido muito medo de ficarem tristes. Não é? Porque a tristeza excessiva, ela vai desencadeando, né? Ela vai se desdobrando, podendo chegar numa depressão, algo extremamente delicado, algo extremamente perigoso, porque a gente não sabe o que é que uma pessoa com depressão ela pode fazer. Então, sim, é algo que precisa de uma atenção e de especialistas na área de saúde que tem condição total para tratar com esse tema, com essa questão. É uma questão de saúde mental mesmo. Então precisa realmente desses profissionais. Mas eu estou falando de outra tristeza. E coincidentemente essa semana foi uma semana que na terça-feira, hoje é quarta, foi ontem, eu perdi também uma pessoa muito querida, um amigo muito querido e que me trouxe tristeza, né? Já havia a tristeza circunstancial de todo esse momento que a gente está vivendo. Isso, também, Grace, não acredite em acaso. Dessa tristeza que a gente está vivendo, porque você, não é nós mulheres principalmente, que temos essa capacidade de sentir, de se colocar no lugar do outro, a gente sente a dor das outras pessoas também, e de uma certa forma, a gente acaba ficando também fragilizada. E é preciso entender essa tristeza sobre um outro ponto de vista que eu trago aqui, né? Eu quero dizer para vocês que quando você olha para a tristeza, não é algo ruim. Como assim, Isabel? Ficar triste não é algo ruim? Como? Eu quero estar sempre alegre, eu quero sempre estar lá em cima, com o astral lá em cima. Eu quero estar bem, feliz, porque só assim eu vou conquistar as coisas que eu quero, só assim eu vou ser uma mulher autoconfiante, só assim eu vou estar alegre, só assim eu vou ser quem eu quero ser, só assim eu vou ser quem eu sou. Deixa eu te dizer, nós já falamos aqui das 5 emoções básicas. E uma das 5 emoções básicas está a tristeza. A tristeza faz parte da nossa vida. A tristeza faz parte da nossa existência. Então, ela não está aqui na nossa vida por acaso. Ela não está aqui na nossa vida para a gente não senti-la. O problema é como a gente lida com a tristeza. Você, eu não sei se já assistiu aquele filme Divertidamente. Se não assistiu, eu super recomendo. De infantil, aquele filme não tem absolutamente nada. Ele é maravilhoso. E ele fala justamente das 5 emoções. Das 5 emoções básicas que todo ser humano tem. E como aquelas emoções vai se revezando ali no controle. Se você não assistiu, eu não vou dizer, mas só vou dar uns palpitezinhos, só vou dar uns spoilerzinhos. Como aqueles sentimentos, aquelas emoções vão se revezando no controle dos sentimentos, né, daquela pequena Riley. Olha só, eu até lembro da menina. Então tem a tristeza, tem a alegria, tem a raiva, tem o medo e também tem lá o nojinho, que é aquela personagem que está toda sensual, toda bonitinha, então, né? E todas elas têm uma função. Você já prestou atenção que no filme a alegria é quem quer controlar todas as emoções? Ela que quer estar na frente do controle, ela que quer que a Riley sempre tenha lembranças maravilhosas, que sempre esteja feliz o tempo todo e que ela não deixa, durante uma boa parte do tempo, a tristeza, que é aquela azulzinha
fica só chorando, chorando, uma bolinha bem fofinha, gordinha, sabe? Que não deixa se aproximar do controle e nem deixa pegar naquelas bolas. Por quê? A alegria quer que a Riley, a garotinha, fique sempre feliz. Bem assim é a gente. A gente vive o tempo todo fugindo, né? Ou não querendo sentir tristeza. Só que se você também assistir o filme, você vai entender que a própria alegria, num determinado momento do filme, ela entende que é importante a Riley sentir tristeza. E ela começa a rebobinar as memórias de Riley. Antes dela ser feliz, ela viu que em determinado momento ela foi triste para depois ser feliz. E que aquela vida que ela estava tendo, aquela situação que ela estava tendo, que ela houve uma mudança e houve um desconforto porque ela não queria se mudar, ela não falava para os pais. Ela aceitou tudo, só que não era aquilo que ela queria. Então ela não colocava para fora a sua tristeza. O que é que ela fazia? Ela reprimia. E o que é que acontecia com essa personagem? Ela ficou rebelde, ela se transformou, ela mudou, ela ficou agressiva. Outras emoções passaram a controlar ela. O que é que eu quero te dizer? Que nós precisamos vivenciar todas as nossas emoções. Que é inerente de nós, principalmente mulheres, sentir. Esse é um grande poder e nós somos seres sensitivos. Somos seres que pensamos, mas somos seres, sobretudo, que sentimos. E sentimos muito. E não há nada de errado em sentir. Não há nada de errado de você sentir tristeza. O problema é como você lida com a tristeza. Eu quero te dizer que autoconfiança não cai do céu. Autoconfiança você conquista. É uma jornada. Você ser uma mulher autoconfiante não é assim. Eu chego aqui, vendo um passaporte para você, você fica aqui autoconfiante, acabou. Vendo o ingresso, você é autoconfiante, nunca mais você vai deixar. Não, é uma jornada. Eu me coloco aqui para estar auxiliando você nessa jornada da autoconfiança, de você ser de ser uma mulher mais autoconfiante. Mas eu quero dizer que não é uma corrida de 100 metros, que é vapt-vupt. Então é uma coisa que a gente precisa conquistar. Então, dentro desse processo de fortalecimento da nossa autoconfiança, de conquista da nossa autoconfiança, passa pelas nossas emoções. E a tristeza é uma importante emoção que pode estar nos auxiliando. Aí você pode ficar do outro lado dizendo, que Isabel doida é essa? O que é que ela quer dizer? Que eu ficando triste, eu vou ser mais autoconfiante? Essa conta não está fechando. Não tem nada com nada. Olha aí, olha aí. Tem tudo a ver. O que é que acontece? Lembra que aqui eu já falei sobre o medo, sobre a emoção medo, como ela é importante, que eu nunca vou dizer para você deixe de sentir medo, porque não vai existir isso, mas que a gente precisa estar administrando e controlando o medo aqui, ó, colocando ele do lado. A gente cresce, o medo diminui, mas o medo não deixa de existir. O medo simplesmente não vai se apagar das nossas vidas. Nós vamos trabalhar com ele, sabe? Nós vamos estar dominando e nós vamos estar maiores do que ele, mas ele vai existir ali, até por uma questão de sobrevivência. Então, se sentimos, se existe isso dentro da gente, ela tem uma função. Então, a tristeza tem uma função, ela é importante. E nesse momento que a gente também está vivendo, ela é importante, porque nos momentos de tristeza, nós fazemos reflexões. Nós nos encontramos, nós questionamos as coisas, nós refletimos sobre a nossa existência, sobre as coisas que a gente está fazendo, sobre o sentido das nossas atitudes. Veja, eu falei que terça-feira eu acabei de perder um amigo e eu me senti muito triste. Já venho fazendo várias reflexões diante desse momento, né? Desde o ano passado, desconstruindo várias coisas também, né? E me fortalecendo também, porque aqui é uma jornada. Mas eis que terça-feira, ontem, eu ainda refleti mais. Chorei bastante, coloquei tudo que eu queria colocar para fora, não é? Coloquei, fiquei extremamente triste, falei com alguns amigos que também, amigos em comuns, nos solidarizamos, conversamos, relembramos dos momentos bons que passamos com esse amigo, das risadas, né? De como ele morreu jovem, de como ele era importante nas nossas vidas, e depois refleti, né? Me conectei com a minha espiritualidade, né? Fui falar com Deus, fui questionar algumas coisas que ele me
me explicasse, que ele me fizesse entender algumas coisas, porque pessoas às vezes tão boas iam primeiro do que outras pessoas, mas então depois assim, naquele momento de tristeza, eu me conectei ainda mais com aquele ser que para mim é o ser supremo, não é? Que é a fonte divina, não é? É a fonte da vida, que para mim eu chamo de Deus. Então, o que eu quero dizer é que se esse momento não existisse, eu não estou dizendo que é o momento da perda, vários outros momentos, acontecimentos na nossa vida leva a gente a ficar triste. Eu estou aqui falando dessa minha experiência, que embora tenha sido dolorosa, embora ainda seja dolorosa, porque a perda de uma pessoa é algo extremamente doloroso, ainda mais de uma pessoa que a gente ama, é mais doloroso ainda, mas eu consigo perceber que eu consigo me aperfeiçoar dentro da minha tristeza. Eu consigo fazer reflexões que se eu não estivesse sentindo essa tristeza, um pouco de melancolia por conta de tudo, eu não chegaria a determinadas conclusões. Eu não entenderia, né? Ou eu pelo menos não prestaria atenção na quão frágil eu sou enquanto pessoa. E como às vezes eu acabo me apegando a coisas sem sentido. E como às vezes eu quero ser pela questão do ego, quando na verdade eu estou aqui de passagem. Então são reflexões que foram possíveis da minha vida. Aí você, mas você só fez isso porque estava triste? Sim, porque quando as coisas estão todas indo bem, quando você está sempre alegre, ser feliz, é natural do ser humano e natural de nós mulheres não olhar, não fazer esse tipo de reflexão, não se aprofundar tanto, ficar ali no raso mesmo da felicidade. Nossa, tá tudo bem, para que eu vou querer me gastar minha energia? Mas ela é fundamental. Karine aqui, Sandra, Lore, meu amor, Rosenilda. Olha aqui, Grace está falando. É necessário, né, Bel? Precisamos experimentar todas as emoções. Todas as emoções. Isso mesmo, Grace. E a gente tem essa coisa dentro da nossa sociedade, principalmente com nós mulheres, que para conquistar as coisas que a gente quer conquistar, nos ensinaram que a gente tinha que ser guerreira. E ser guerreira são mulheres que não demonstram sentimentos e que reprimem as suas emoções. Aí eu quero dizer aqui que é justamente o contrário, que você vai conquistar tudo que você precisa conquistar, que você quer na sua vida, sendo quem você é, justamente sentindo com essa capacidade, que isso não é fraqueza, isso é vulnerabilidade, e isso lhe torna única e humana. Isso é importante. Devemos enlutar, mas não permanecer em luto eterno. Isso mesmo. Sentir, né, as questões, vários lutos. A gente tem da perda, às vezes a gente tem uma mãe que perde um filho, a gente tem uma mãe que perde uma gestação, que não deixa de ser um filho, a gente tem uma mãe, às vezes, uma mulher, né, que perdeu um emprego e que era importante porque era o sustento da sua casa. Quem vai ficar feliz com aquilo? Quem vai ficar? Ninguém vai ficar feliz. Mas há uma função dessa emoção na sua vida, que você, se estiver atenta, se conhecendo, você vai tirar proveito e se fortalecer diante da sua tristeza e diante da sua dor. É essa a proposta que eu trago para você. É essa visão que eu trago. Não de você deixar de sentir a tristeza. Certa vez, ainda o ano passado, uma amiga ligou para mim, extremamente triste com tudo que estava vivendo. Ela disse: Isabel, o que é que eu faço com essa tristeza que eu estou sentindo nesse momento? Não é? Eu tinha uma vida super ativa, eu saía, eu trabalhava e de repente parou tudo e eu estou triste. E além de questões de relacionamento, né? O que é que eu faço? O que é que eu faço com essa tristeza? O que é que você me recomendaria fazer? Eu disse a ela o que eu vou dizer aqui para você. Acolha a sua tristeza. Acolha esse sentimento. Você está se sentindo triste, a tristeza está, não brigue com ela. Quando a gente briga com uma emoção, a gente sempre sai perdendo. É como se a gente tivesse querendo nadar
contra a corrente. Mas se você nada a favor, se você vai no fluxo, você vai até um determinado momento. Depois, a primeira oportunidade, se você entender que ali já não é mais para você, você consegue sair. Mas se você ficar nadando contra a corrente, você vai, num determinado momento, conseguir. Mas você vai cansar, porque você vai gastar muita energia e você vai sucumbir. Então, acolha a sua tristeza, foi o que eu disse a ela. E ouça o que é que sua tristeza está querendo lhe dizer. O que é que ela está lhe dizendo? O que é que ela quer dizer? Sinta. Não faça, não vá de encontro a ela. Não faça, não queira ser a guerreira que não sente as coisas, que não sente a tristeza de um rompimento, de um relacionamento, mesmo que aquele relacionamento não tenha sido bom. Não cobre de você ser uma guerreira que está tudo bem, que não surtou na pandemia porque você é uma mulher extremamente equilibrada. Não queira ser isso, né? Não seja isso porque não é o que você é. Então acolha a sua tristeza. Ouça o que é que ela quer lhe dar, reflita, pegue esse período de melancolia e comece a ver os seus questionamentos. Aí ela disse, e depois, é que eu faço tudo, o que eu faço isso e depois você toma um chá, se você for do chá, no caso ela era do chá, ou então tome um bom café, um bom banho demorado, de cabeça, como a gente diz aqui na minha cidade, de cabeça, passe 30, 40 minutos, depois vá para sua cama e durma tranquilamente. Acolha a sua tristeza, mas não se case com ela. Você entendeu a questão aqui que eu disse que você não vá de encontro com a sua tristeza, mas você sinta. Né? E depois você vai deixar ela fluir, porque ela naturalmente ela vai fluir. Mas se você briga com ela, né, você vai sair perdendo. Você vai ser a parte aí mais vulnerável. Então, em vez de você ser uma adversária, seja aliada, porque se ela está chegando, tem uma função nesse momento. E nesse momento que a gente está vivendo, especialmente, né, onde nós temos visto muitas mulheres extremamente ansiosas, inseguras, e é natural por conta de não saber o que vai acontecer no outro dia, qual o destino do país, né? Emprego, saúde, pessoas, famílias, amigos indo embora, partindo tão precocemente. Então é natural que nós mulheres fiquemos mais sensíveis e mais inseguras. Ok. Não é anormal você sentir as coisas. Não é anormal você sentir a tristeza e a dor do outro. Anormal seria você não sentir, você não ser tocada por tudo isso que está acontecendo. Você pode muito bem sentir e aproveitar esse momento para refletir sobre a sua vida, para refletir sobre as questões que até hoje você talvez não tenha tido coragem, né? Sobre a sua existência, o sentido do que você tem feito na sua vida. Se você está valorizando quem realmente você valoriza, se você está dizendo às pessoas que você ama, que você as ama, né? Se você está muito mais preocupada no ter ou no ser, então são momentos que a gente pode aproveitar de reflexão. E é aí que eu encontro a grande ligação com a sua autoconfiança. Porque quando a gente para fazer essas reflexões nesse momento de tristeza, a gente cresce, porque a gente não olha para fora, mas a gente olha para dentro. A gente olha para dentro da gente, para estar lá se deparando com as nossas contradições, com o nosso lado sombra e também com o nosso lado luz, não é? Mas sempre com aquele lado que às vezes a gente não quer refletir. Olha, ninguém, na sua grande maioria, quer ficar triste, mas há uma função de tristeza. Eu lembro de uma passagem na Bíblia, falando até na Bíblia, que Jesus também ficou triste. Não é? Ele ficou durante um momento que ele chamou alguns para orar com eles e as pessoas dormiram, se eu não me engano foi essa passagem, e aí aqueles discípulos que estavam com ele dormiram, e ele ficou triste, se eu não me engano ficou triste também durante aquele momento que ele foi crucificado, porque ele sabia que ele não tinha feito nada, ele ficou triste. Então há uma função de tristeza, mas logo depois ele diz, não é? Se for para fazer a vontade do Pai, então havia um sentido daquela tristeza. Ele não ficou prisioneiro da tristeza, mas ele também sentiu. Aí algumas pessoas podem até dizer, Isabel está misturando religião. Sim,
Sim, não estou falando de religião, estou falando de Cristo, que é muito maior do que religião, né? De religiosidade. Então o exemplo desse homem é perfeito. Então por que a gente também não se espelhar nele, né? Por que não? Sim, se espelhar nele. Mas a questão da tristeza, que é essa temática aqui que eu trago para você, ela é importante para você ser essa mulher autoconfiante, né? Ela é importante porque você, nesse momento de tristeza, você se depara com várias coisas suas que você não estava parando para refletir. Sabe a história de que às vezes arruma a casa só de fachada, né? Mas coloca a poeira para debaixo do tapete, dá uma arrumada assim quando vai receber visita e a casa tá toda bagunçada, só dá aquela mascarada, mas quando a visita vai embora a poeira toda sobe, ou então sobe até na hora que a visita chega. Pois é, então a tristeza pode fazer isso. Se você não conversa, se você não acolhe essa emoção, um dia ela pode explodir. E aí esse momento de explosão pode acontecer o quê? Uma depressão, né? Pode ir para um lugar muito mais perigoso, onde vai ser mais difícil você sair. Então é muito melhor a gente estar dialogando com as nossas emoções, estar conversando e observando o que é que elas estão nos dizendo, sabe? Porque a emoção, ela faz parte, ela é uma reação química da gente, mas é a partir daquilo que a gente observa nesse mundo exterior que provoca na gente essa emoção. Então é natural que você nesse momento esteja triste. Não é anormal que você se sinta entristecida. E isso não te faz uma mulher menos segura do que o que você é. E nem te faz uma mulher menor, ao contrário, faz com que você seja a mulher extraordinária que você é. E é justamente desse sentimento, dessa capacidade de sentir que a gente está necessitando. É dessa energia, né? Dessa energia da capacidade de sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro, que está sendo necessária nesse momento. Observe que ao seu redor, observe que ao nosso redor, a natureza está intacta. Né? Nada aconteceu na natureza, tudo perfeito, tudo. Ouso dizer que está melhor, porque nós humanos estamos deixando de prejudicar, já que nós estamos mais isolados, não é? E o que acontece? Por que só nós estamos nessa berlinda? Não é só nós humanos, é porque estamos justamente em xeque. Será que mesmo sem vacina, será que se nós estivéssemos exercitando a empatia, se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, daquelas pessoas que já partiram, daquelas famílias que já perderam pessoas durante esse processo, se nós estivéssemos exercendo, nós enquanto sociedade, não estou falando só das mulheres, será que nós estaríamos aglomerando? Será que nós estaríamos fazendo festinhas clandestinas? Será que estaríamos curtindo Réveillon, Carnaval? Será que estávamos fazendo passeata, carreata na época da eleição? Será? Será que se a gente, mesmo sem vacina, se a gente estivesse se colocando e tomando a dor do outro como nossa, será que a gente não estaria vivendo, seguindo todo o protocolo, mas estaríamos mais reservados, não estaríamos fazendo essas coisas? Então o que eu digo para você? O que é que está faltando? É essa capacidade de sentir, de colocar-se no lugar do outro. E a tristeza vem para isso. Veja que nesse momento não é só pessoas com baixo poder aquisitivo que está indo. Você tem visto médicos, você tem visto mulheres que têm filho, mulheres jovens, mulheres negras, mulheres com condição, mulheres sem condição, mulheres que estão dentro do padrão, mulheres que estão sem padrão, famílias que estão partindo, pai, mãe. Perdi a semana passada o pai e o filho, né? O meu amigo foi e o pai também. Então veja quantas as pessoas. Então será que tudo isso que está acontecendo, se a gente começasse a sentir, será que a gente não ficaria mais em casa? Só sairia para fazer o que precisa realmente fazer? Será que se a gente estivesse exercendo a empatia, estaríamos com as coisas funcionando? Perderíamos um pouco, mas ganharíamos mais em qualidade de vida, em qualidade de ser humano.
Então a tristeza ela vem nesse momento. E é importante que a gente acolha e faça essas reflexões. E quando a gente faz essas reflexões, a gente cresce. Porque a gente se questiona e a gente se confronta. Mas quando a gente se coloca para acolher a tristeza, não para se colocar como vítima. Aconteceu comigo porque fulano fez, porque fulano deixou de fazer, ou porque eu estou fraca. E não é isso. É acolher a emoção com a certeza de que você é uma pessoa que sente e que essa emoção, tristeza, faz parte da sua capacidade de sentir e que está tudo certo. E que você também não é obrigada, nem nesse momento, nem em momento algum, estar 100% alegre o tempo todo. Você não tem que, você tem que ser só. Sabe? Então essa cobrança de você sempre estar positiva, sempre estar, não sei o que, sem você estar, não é legal. Aí assim, fica parecendo assim, vazio. E quantas pessoas a gente conhece que estão feliz, todo mundo massa, e daqui a pouco por trás tá lá em depressão. Aí, nossa, aquela pessoa tá com depressão tão alegre, para você ver que não tem nada a ver com alegria, ou falta de alegria, ou ausência da alegria. É muito mais complexa. É muito mais complexo isso. Mas aqui o que eu quero abordar é sobre a questão da tristeza. Como essa tristeza, como essa emoção, se você souber lidar com ela, se você souber acolher e tirar proveito desse momento, sentindo, acolhendo a sua dor, mas questionando, refletindo as coisas que você tem para refletir, os momentos, os acontecimentos que estão passando na sua vida, sabe? Você vai se fortalecer, porque você vai encontrar respostas que talvez, se você não estivesse sentindo esta emoção, se você não estivesse nesse estado de tristeza que você está, veja, no estado de tristeza, não é que você é triste, sabe? Você não teria as respostas que você necessita. E não são respostas que eu, ou A ou B, não, são respostas que estão aí prontas para você. Mas que estão dentro de você, que só quando você se permite, e a tristeza vem também com esse sentido de permissão, não é? De abrir uma porta dentro de você, dessa mulher que é guerreira, que está sempre forte, que não chora, que não sente triste, que não se sente... que não é destemida, que não sente nenhum tipo de dor, para justamente lhe aquebrantar e te transformar e te revelar a sua vulnerabilidade, a sua condição de ser humano que você é. Tá fazendo sentido? Me diz aí quem está aqui me acompanhando. Clarinha, seja bem-vinda. Eugênia maravilhosa. Quem chega aqui pode estar compartilhando com outras pessoas também essa live. Outra questão aqui. A tristeza é uma tomada de consciência, né, de perda de alguma coisa, de alguém. Você perdeu algo e aquilo lhe deixou triste, né? Algo, alguma coisa, você viu que eu disse, perdeu o emprego, perdeu alguém, ou então você, a tomada de consciência da perda de alguma coisa importante para alguém que está ali sofrendo também. Então, a tristeza, ela faz com que ela abre essa porta de reflexão na gente, né? Ela faz com que a gente comece a refletir. E aí, quando você tem essa consciência da importância da tristeza na sua vida, você vai ficar triste em outros momentos da sua vida. Vai parte. É uma emoção importante, sabe? Mas você vai saber lidar. Tem uma frase que diz assim... o mestre só se apresenta quando o discípulo está pronto. Então você vai estar pronta para fazer a leitura da sua tristeza. E aí você vai dialogar com sua tristeza, mas ela não vai te dominar. Você vai entender o que é que ela quer lhe dizer, por que aquela emoção se instalou em você e o que é que ela tem para te ensinar. Então você passa a dialogar e a gerenciar essa emoção, mas não mais ser refém dela. Porque se você for refém,
há um grande perigo de você permanecer por muito tempo nessa emoção e, consequentemente, você pode chegar a uma depressão. Sabe? Você pode chegar nesse ponto, que não é esse ponto que a gente quer que chegue aqui. E é necessário que você coloque para fora. Se você tiver essa vontade de chorar, não prenda. Ah, mas é fraco quem chora, não é forte quem aceita as suas emoções. Como eu falei do filme Divertidamente, né? Que tem lá a tristeza e tem a alegria, que o tempo todo a alegria esconde a tristeza, não quer que a tristeza fique próxima ao painel de controle da menina, que são das emoções, porque ela quer que a menina fique o tempo todo alegre, mas chega um momento que a própria alegria, aquele bonequinho da alegria, ela tem a consciência que é importante para a personagem chorar. Ficar triste, porque naquele momento ela vai desabafar tudo que ela estava sentindo, que ela estava guardando. Todos os outros sentimentos que ela estava tendo, né, aquele descontrole das emoções, iriam vir à tona. Mas enquanto a tristeza não estava no controle daquelas emoções, ela não conseguia colocar para fora, ela não conseguia chorar. E o que acontecia com a personagem? Ela ficava mal, porque ela não conseguia colocar para fora essa emoção, a tristeza. Então, gata, se você está nesse momento, seja lá por qualquer coisa que esteja acontecendo, aproveite esse momento para refletir. O que é que essa emoção está querendo lhe dizer, está lhe trazendo, está abrindo esse janelão aí para você refletir no que você precisa refletir, né? Naquilo que você precisa identificar, nas questões que você precisa entender se vale ou não a pena, e entenda que se um sentimento, a vontade de chorar, a vontade de falar sobre essa tristeza vier, não prenda, não bloqueie, faça com que coloque para fora. Como eu disse, não faça, não vá lutar contra ela, não vá lutar no sentido de querer remar contra a corrente. A tristeza vem, você quer, não vou lutar, eu não vou ficar triste, isso não. Acolha, né? E depois vá com ela, sabe? Pegue o fluxo e daqui a pouco você sai daquela correnteza, porque você já entendeu como funciona o mecanismo. Então você não vai perder tempo gastando as suas braçadas em algo que é inevitável vir. Então você vai cansar e daqui a pouco você pode não aguentar. Então é muito mais inteligente você momentaneamente aliar-se a ela, olha a estratégia, sentir, se permitir sentir o que ela quer que você sinta, né? O que ela veio, observar o que é que tem a dizer, por que esse sentimento, né? Por que eu estou triste? O que é que está me fazendo ficar triste? Observar. Tudo é um processo de autoconhecimento, gata garota. Não tem como você ser uma mulher mais autoconfiante, eu lhe entregar aqui uma porção mágica e você amanhã ser a mulher mais autoconfiante sem esse processo de se conhecer. Esqueça. Ah, Isabel, mas esse processo que você fala é um pouco doloroso, demora mais. É o que eu conheço e é o que é mais efetivo. Tem gente que vende aí. Tem gente aí no mercado que fala que é uma maravilha, que em 2 tempos você se transforma. Não. Aí você pode dizer, mas você está lá na sua bio que você tem mentoria, que em 37 dias eu me sinto mais autoconfiante. Eu disse que você seria definitivamente autoconfiante, não, mas eu digo para você que você em 37 dias você se torna uma mulher mais autoconfiante. Então, se você sai de um estágio e vai para outro, você já está mais. Certo? É um processo. E esse processo da autoconfiança vai passar pelo seu autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe nem identificar o que é que faz com que você fique insegura. Então, como é que a gente vai poder tratar? Como é que a gente vai poder reconhecer, né, o que é que está provocando? Eu sempre falo a questão da febre, né? Então, o que é que vai estar provocando essa febre em você? Será que é um sentimento, uma dor do abandono, rejeição, das dores que eu já falei aqui? Então, precisa entender. Então, sem essa passagem pelo autoconhecimento, você não vai ser uma mulher mais autoconfiante. Você não vai conseguir. Você pode fingir ser, conseguir interpretar. Por quê? Porque você tem essa capacidade, mas você não permanece.
Porque você não suporta, porque é muita pressão, sabe? E se você não estiver muito bem baseada dentro de você, muito convicta dos seus valores, muito convicta de quem você não suporta tudo isso, então você desmorona. Então eu sempre falo aqui dos mínimos, dos passos mínimos em direção àquilo que você quer. Então aqui, se você quer fazer essa transformação hoje, na noite de hoje, começa para a sua tristeza, para esse sentimento que você está. Não fique apavorada com ele. Ouça o que é que ele quer te dizer, o que é que ele está lhe falando. Reflita, faça reflexões. Não precisa você ficar desesperada. É natural, a gente está vivendo um momento realmente interessante, muito frágil. E é natural que nós, mulheres, como temos essa capacidade, que eu já falei aqui, de sentir a mais, essa energia feminina que é muito gritante dentro da gente, então a gente sente mais do que os homens. Não estou dizendo que os homens são insensíveis, mas eu quero dizer que nós temos essa capacidade realmente de sentir mais. E é natural que eu sinta a minha dor, a minha tristeza, e eu sinta a tristeza dos outros. Mas eu não posso casar nem com a minha dor, nem com essa tristeza minha, nem com nada dos outros. Porque senão eu vou pro buraco. Mas eu posso dialogar com ela, eu posso acolher, eu posso ouvi-la, né? Fazer reflexões. O que é que essa tristeza que está dentro de mim está dizendo? O que é que eu tenho que entender, né? Com tudo isso que está acontecendo, com esse momento de tristeza na minha vida. Então, a partir dali, tirar lições de aprendizado. E no outro dia, ou depois daquelas reflexões, partir para sair desse processo de tristeza, porque é um lugar para a gente refletir, dialogar, mas não para a gente morar, certo? Não é para a gente ficar o tempo todo nessa emoção tristeza, embora ela seja importante, como também, aí você pode dizer, mas é porque a gente não pode ficar muito tempo na tristeza, então para a gente ficar na alegria. Não, é para justamente a gente saber, tá? Que depois da tristeza, a alegria vem. Tem até uma música, né? A tristeza, depois da tempestade, a alegria vem de manhã. Então ela vem. Quando a gente tem a certeza que depois daquela tempestade vai se abrir um novo dia, não é? Fica mais fácil a gente atravessar a tempestade. Mas quando você cessa seus olhos para não enxergar que tem um novo dia e que a tempestade vai cessar, você já está presa aqui nessa emoção da tristeza. Então eu não quero que você fique presa nela. Como eu não quero que você fique presa na emoção do medo, não é? Mas eu quero que você entenda que essas emoções são necessárias na vida da gente, na construção de quem a gente é e no processo de fortalecimento da nossa autoconfiança. Ela nos ajuda a fazer reflexões que a gente, quando está alegre, a gente quer lá refletir de nada, a gente quer falar das nossas dores, da nossa existência, nada, das nossas imperfeições, do que a gente tem que melhorar, de quanto humano a gente tem que ser, que nada, quem quer fazer nada disso quando está alegre? Quando está alegre só quer curtir, natural, isso é com você, comigo, com todo mundo. Mas a gente não pode viver uma vida o tempo todo onde só é alegria. Há algo diferente aí. Há algo de desconecto. Por quê? Porque a tristeza, ela é importante, não é? Ela faz isso, faz com que a gente reflita das coisas, faz com que a gente olhe a vida de outra forma e olhe, sobretudo, a nossa vida. Faz reflexões, né? Fazemos reflexões poderosíssimas. Você pode me dizer aí que nos momentos de tristeza foram onde eu tenho certeza que você vai, se você observar e parar e refletir, foram os momentos de tristeza onde você mais se conheceu, onde você refletiu mais fortemente sobre a sua existência, sobre os seus relacionamentos, sobre as suas potencialidades. Eu estou falando de uma forma natural, né? Isabel, mas eu sou uma pessoa que sou o tempo todo triste. Então tem alguma coisa. Sabe? Tem alguma coisa triste. Uma coisa é uma pessoa ser bem-humorada, outra coisa é uma pessoa triste. São coisas diferentes. Tem gente que não é bem-humorada, mas não é triste. É o estilo da pessoa, é da personalidade. É diferente, certo? Tristeza é algo muito, muito profundo, dói.
né? Chega a doer, não é uma dor física, é uma dor na alma, é uma dor emocional, a verdade é essa. Quando as pessoas passam por momentos assim, eu tô triste demais, é uma dor insuportável, e é insuportável mesmo, quando você não consegue lidar com ela. Não é? Quando você não se prepara, porque na sua grande maioria a gente não se prepara para as nossas emoções. Hoje, essa nova geração, ela tem tido mais experiências nesse sentido, porque nós estamos falando mais. Mas eu, há 20 anos atrás, eu não via com frequência as pessoas falando de inteligência emocional, de gerenciamento de emoção, falando de tristeza, nem um filme, né? Veja, tem um filme, meu filho já assistiu esse filme e é fantástico, porque ele fala, eu pergunto, eu questiono, o que é que você aprende das emoções e tudo mais, e ele fala direitinho. Então, assim, é muito didático para a criança, mas é muito importante e rico também para nós, né? Principalmente para nossa geração que não teve esse aprendizado de lidar com as emoções. Ao contrário, quando a gente chorava, dizia engula o choro, porque mulher que é forte não chora. Ou então quando é com filho, homem não chora. Aí daí veio a questão da masculinidade tóxica, sabe? Desse aí de que homem não chora. Só que homem chora, bebê. O Pablo diz, porque o homem não chora, mas eu estou aqui contrariando o Pablo, né, do Arrocha, para dizer que homem chora e que tá tudo bem. Talvez estivéssemos melhores, o nosso mundo estivesse muito melhor se os homens não tivessem tido essa educação, né, de que homem não chora. Então veja quanta repressão no sentido das emoções, do sentir, né? Quantas vezes a nossa emoção foi bloqueada desde lá da nossa infância. Fique, você tem que ser, você não pode sentir medo. Medo não é coisa de gente forte, não é coisa de gente decidida. Você não pode sentir. Você não pode sentir, você não pode ficar muito alegre, porque a alegria mostra logo, mostrando o siso, mostrando logo que você é o quê? Sabe? Essa repressão, isso tudo. Então aí a gente foi crescendo, não pode ficar triste muito tempo, tem que ficar alegre, porque senão as pessoas não vão gostar de você. Quantas coisas a gente não ouviu e a gente assimilou e trouxe para a nossa vida adulta essas informações. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de estar conversando, e em especial hoje, na noite de hoje, falando sobre tristeza, essa emoção extremamente importante que é necessária para que a gente seja, assim, uma mulher mais autoconfiante. Olha a Márcia aqui, perdi uma amiga querida hoje, olha aí, tá vendo? Perdi uma amiga querida hoje. Ô Isabel, eu estava precisando estar aqui. Maravilha, Márcia. Seja bem-vinda, meu amor. Acolha a sua dor, o seu sofrimento, né? E minha solidariedade a você. Porque esse momento é um momento que todo mundo está vivendo uma perda. E a perda traz tristeza. Ela é natural, né? A perder traz esse sentimento de tristeza. E perder uma pessoa, uma amiga, um ente querido, é uma tristeza muito profunda. Então, a gente não deve deixar de sentir. Porque, veja, a gente, além disso, estamos vivendo um momento que a gente não pode estar chorando com as pessoas que a gente gostaria de estar, né? Chorando no sentido assim, de estar ali se solidarizando, né, com a família, com outros amigos, né, estar junto em comunhão para fazer aquela despedida com essas pessoas tão queridas e tão caras, fazer aquele ritual de passagem que é importante. Não ache que é algo sem significância. Tudo bem, no meu entendimento, dentro do que eu entendo, da minha experiência, eu sei que, no caso da amiga de Márcia, ela já não está ali. Ela já não está, ela está no Pai. Mas é importante para a gente fazer aquele ritual de passagem, né? Chegar ali, ver a pessoa, ver o corpo, falar com os familiares, falar da sua tristeza, falar da perda da pessoa. Isso é muito importante. E aí, diante desse momento que a gente está vivendo, além de perder as pessoas, a gente ainda está perdendo esse momento de comunhão. Como, minha amada, a gente não ficar triste? Como você querer ser forte, guerreira e não sentir essa emoção que é a tristeza? Pois eu estou aqui para dizer que você sinta, acolha a sua emoção, chore, coloque para fora, né?
Aproveita esse momento para se conectar com a sua espiritualidade, naquilo que você acredita. Eu acredito em Deus, então eu falo com Ele. E eu também aproveito esse momento e faço reflexões sobre a minha vida, né? Sobre a condução das minhas escolhas, daquilo que eu estou fazendo e da minha missão aqui. E pergunto, Senhor, eis-me aqui, o que é que tu quer de mim, Senhor? Né? Então essa é a minha oportunidade, mas esse é o meu momento. É nesses momentos de tristezas que eu, embora fragilizada, eu me sinto mais forte. Porque nesse momento eu me sinto mais conectada, sabe? Ainda mais conectada com a minha espiritualidade, com meu Deus, com aquilo que eu acredito. Eu fortaleço a minha fé. A tristeza, aí você diz, então a partir desse momento a tristeza vai embora. Não, ela não vai embora, ela não parte assim. Mas cada dia eu vou ressignificando, eu vou dando um novo sentido. Né? Sabe as memórias tristes do momento da perda? Aí elas vão ficando mais fracas. E as memórias de alegria, dos compartilhamentos de alegrias, de momento, de troca, de amizade, de gargalhada, sabe? Daquela pessoa vão ficando maior. E aí a tristeza vai diminuindo e a alegria vem, porque a alegria vem pela manhã. Pode acreditar nisso. Então, não deixe de sentir a tristeza. Não ache que sentir a tristeza e negar a tristeza vai lhe fazer mais forte. Não, vai ser ao contrário. Vai lhe fragilizar mais. É o que eu disse. É como se você tivesse querendo... Vem a correnteza e você vai de encontro à correnteza. Você não vai conseguir. Você vai dar abraçada. Mas vai chegar um tempo que a correnteza é maior do que você. Ela é mais forte. Então, o que eu oriento você? Vá com ela. Vá com ela. Né? Vá e deixe e escute o que ela quer te dizer. E a partir de um determinado momento, você vai entender, você vai sair daquele fluxo. Ela vai passar e você vai sair. Só que você não está cansada. Então, você vai dar um atalho naquela correnteza. Quando você vai estar mais forte, porque você não vai estar, na verdade, nadando contra. Você vai ter ouvido, né, o que é que a sua tristeza quis lhe dizer. Você vai ter feito suas reflexões. Você vai ter observado a sua vida, reavaliado aquele seu momento, que você vai sair dela. Né? Vai sair no seu tempo. Então, é importante que você entenda que esse sentimento que você está tendo é importante. Embora seja doloroso, e eu sei que ele é doloroso, não duvido da sua tristeza, não duvido do que você está sentindo, não minimizo a sua dor, porque eu sei que é grande. De uma certa forma, todas nós estamos conectadas. Então, de uma certa forma, mesmo que eu não saiba qual é a sua dor, eu sinto ela. Né? Eu sinto e eu respeito a sua dor e eu entendo que ela tem uma função na sua vida e eu entendo que nesse momento ela quer te dizer algo. Então observe o que ela quer te dizer e saia depois dela muito mais forte do que o que você entrou, porque você vai criar mais couraça, você vai se transformar numa mulher mais forte, porque você vai entender que diante dessa tristeza toda, tudo que aconteceu com você, tudo que você sentiu aí, você mesmo assim conseguiu passar e conseguiu ver que existe um outro dia. Então você se transformou numa mulher mais forte, mais autoconfiante e mais segura de si. Certo, meus amores? Quem tá aqui, a gente já tá chegando ao fim. Nutri, Laís Figueiredo, maravilhosa. Mariana, Massinha aqui também. Então, meus amores, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. De que forma a tristeza pode te ajudar a ser mais autoconfiante. Eu gosto de fazer essas conexões que aparentemente não tem nada a ver, mas é coisa de cabeça de uma mulher multi, né? Mas que tem tudo a ver, sabe? É tudo a partir também da forma que você encara as coisas e da forma que você passa por esse processo de autoconhecimento.
quando eu me coloco aqui para estar todos os dias auxiliando você a ser uma mulher mais autoconfiante, eu trabalho em mim isso. Porque eu não posso te oferecer aquilo que eu não tenho. Mas eu não chego aqui, mesmo querendo, mesmo tomando esse lugar de liderança, de conduzir outras mulheres que estão nesse processo, que ainda não despertaram para a força extraordinária que há dentro de cada uma, mesmo assim eu não estou isenta de sentir e em determinados momentos de ficar, sabe, com a minha autoconfiança lá embaixo. O que acontece é que hoje, me conhecendo mais do que o que eu me conhecia antigamente, eu sei identificar, né? Eu sei identificar os meus momentos, sei acolher e tenho recursos para não permanecer mais do que o necessário nesses estágios. Porque acredite, até a gente entender, até a gente se conhecer, a gente vai entender que até esses momentos, como eu estou trazendo aqui para você, de tristeza, são importantes para a gente ser a mulher que a gente é. A mulher extraordinária, fabulosa, que cada uma de você é. Certo? Que cada uma de nós somos, né? Cada um. Ai, meu Deus, agora deu um tweet aqui na cabeça. Certo, meus amores? Um beijo grande, já estamos aqui chegando ao final, né? Que todos tenham aí um dia maravilhoso. Aproveita esse momento, vai refletir, né? Vai ver o que é que a sua tristeza quer dizer para você. E amanhã é um novo dia e é um novo recomeço, certo? Um beijo no coração de cada uma. Beijo grande, fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. E como eu digo, Ele há de querer, né, Senhor? Tchau, um cheiro!